adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Brasília. Boa noite a todos, a todas, reunidos aqui presentes neste lugar. E também você que está aí pela web, pela internet, pelo Face da Igreja da Fé Cristã. Graça e paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Mais um motivo de honra, né? Nós estamos aqui nessa noite. É um motivo de alegria de estarmos na casa de Deus. E hoje celebrando o aniversário da nossa amada irmã Janaína. E nós contemplamos a vida. A vida é um dom de Deus, amém? É um privilégio você estar aqui vivo, com saúde, reunido com os irmãos e principalmente na casa do Pai. Graças a Deus por isso. Não é verdade, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui. A palavra de Deus fala que na comunhão dos irmãos, na unidade do corpo de Cristo, o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Então, se você quer ser um irmão, uma irmã abençoada, um irmão abençoado e uma irmã abençoada, você tem que estar em unidade, em comunhão com o corpo de Cristo. Eu falo para as pessoas ao qual eu evangelizo, que a Bíblia fala que nós somos o corpo, bem ajustado, consolidado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, sempre abundantes no reino de Deus, edificados em amor. A Bíblia fala também que Jesus é a cabeça do corpo. Você nunca viu um pé pulando por aí, uma perna pulando, um braço pulando por aí na rua sozinho, já viu? Não, essa aí é loucura, essa aí é só se for, não existe fantasma. Mas é isso que fala a Bíblia. A Bíblia fala exatamente sobre isso, de você estar ligado ao corpo, né? Você é um braço, eu sou uma perna, o irmão é outro braço e assim por diante. Amém? E nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. É por isso que você está aqui nesta noite, para comungar desta comunhão, celebrar desta unidade, da unidade do corpo de Cristo, nessa igreja local chamada Igreja da Fé Cristã, em Bragança Paulista. Vamos orar? Levantou as mãos para os céus. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Agradecer a Deus por nós estarmos com vida, estar em comunhão com o corpo. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Muito obrigado. Muito agradecido. Eu rendo graças ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos aqui reunidos nesta noite. Muito obrigado pela vida de cada um aqui nesta noite. Obrigado, Pai, pela vida do nosso pastor, da sua esposa, que hoje celebra mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, por aqueles que fizeram aniversário, que estão fazendo aniversário. Obrigado pela vida de cada um deles. Venha contemplar com as tuas bênçãos e contemplar a vida de cada um dos teus irmãos, dos teus filhos que está aqui nesta noite. Muito obrigado, Pai,
porque Teu Espírito Santo nos atraiu para estarmos aqui nesta noite, e que possamos, Pai, entregar a Ti o perfeito louvor, a verdadeira adoração, trazer, Pai, o nosso culto racional, Senhor, que vai exaltar o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre há de ser. Nós Te exaltamos, Pai, pelo dom da vida. Nós celebramos ao Senhor nesta noite, porque o Senhor se entregou por nós, verteu até a última gota de sangue em nosso lugar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o sangue de Jesus nos purifica. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo eterno. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo trouxe a revelação da Tua palavra, e o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz, o Filho do Teu grande amor. Muito obrigado, Pai, por nos fazer Teus filhos amados, filhos queridos, filhos e filhas desejados pelo Senhor. Muito obrigado, só temos que render graças ao Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor em Cristo Jesus não faz a gente somente vencedor, mas muito mais do que vencedor, sobre toda e qualquer situação contrária, sobre toda e qualquer situação adversa. Muito obrigado, Pai, porque hoje eu encontrei a luz, porque hoje eu encontrei Jesus, hoje eu encontrei a vida em Cristo, e eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar, Pai, entregar a Ti a minha vida, derramar o meu coração diante do Teu altar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fale comigo. Senhor, muito obrigado por eu ter encontrado a vida em Jesus Cristo, porque somente em Jesus Cristo, nós encontramos vida, e vida com abundância, e a vida eterna em Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele de todo o teu coração. Aleluia, aleluia. Aplauda mais forte nesta noite. A palavra do Senhor diz: entrai pelas portas com alegria. E nesta noite nós vamos glorificar o nome dEle com alegria. Aleluia. Vamos declarar? Entrai por suas portas com ações de graça.
Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por este amor. Será que você pode dizer, Senhor, obrigada por este amor? Que mesmo eu não merecendo, o Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou do pecado. E é por isso que hoje eu estou aqui para te louvar. Venha fluir no nosso meio. Venha fluir no nosso coração nesta noite. Feche os teus olhos neste momento. E diga palavras de amor ao seu Deus. Aleluia. Eu procurei em outro lugar outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri
olhos neste momento. Levante as tuas mãos e diga: Espírito de Deus, venha fluir através de mim. Venha me fazer transbordar nesta noite. Venha me fazer transbordar nesta noite. Eu quero mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Beba das águas do Senhor. Ele se faz presente aqui nesta noite. Dê o primeiro passo ao encontro dele. Eu quero beber de tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Oh Senhor, oh Espírito Santo de Deus. Nós decidimos nos rasgar diante de Ti. Nós queremos nos despir diante de Ti. Neste momento, esqueça tudo que está lá fora, todos os teus problemas. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos e, como um ato de rendição, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu me rasgo diante de Ti. Neste momento eu quero apenas me entregar a Ti. Eu quero apenas, Senhor, sentir o Teu fluir, sentir, ó Pai, o Teu fogo de vida. Não fique com a sua boca fechada. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você não ora ainda, comece a falar: Jesus, Tu és lindo, e eu me rasgo diante de Ti.
noite. Oh, Senhor, Tu és santo. E quem já pisou na Tua presença, ó Pai, não tem como ficar longe de Ti. É o Senhor quem preenche o nosso ser. Oh, Senhor, nós não queremos nos satisfazer com as coisas deste mundo. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Clame por mais dEle. Todo poderoso.
Senhor, toma este ambiente. Manifesta a tua presença neste lugar. Queremos, Senhor, receber tudo aquilo que tu tens para entregar para a tua igreja nesta noite. Para isso queremos te ofertar a nossa vida. Queremos, Senhor, renovar a nossa aliança contigo. Recebe todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Somente tu és digno, Senhor. Te amamos, te entronizamos, te coroamos. Aleluia. Glória a Deus. Porque o teu Espírito está aqui nesta noite. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Aplauda o Senhor. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo, a graça e a paz. Podemos assentar, abençoados em nome de Jesus. Que alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez em família. Amém? É realmente sempre um privilégio estarmos diante deste Deus e entender o que Jesus fez por nós, se entregando, morrendo a nossa morte, pagando o preço da nossa condenação eterna. Por isso estamos aqui, livres. Amém? Diga, livres. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês que aqui estão neste culto presencial. Muito boa noite também a todos aqueles que estão em casa, no trabalho, deslocamento, viajando, passeando, tirando férias. Que Deus possa se apresentar igualmente a vocês, como está acontecendo nesta noite aqui no templo. Que o Espírito Santo possa fazer a boa obra que Ele começou, concluir a boa obra que Ele começou. Posso ouvir um amém? Amados, eu tenho que fazer um agradecimento especial em nome da Janaína. A minha esposa, ela foi muito honrada pelos irmãos. E eu quero aqui agradecer muito a vocês pelo carinho, pelas mensagens, pelos recados, pelos telefonemas, pelos presentes, pelo carinho, manifesto de alguma forma. Eu fiquei assim, muito tocado em ver vocês de uma forma tão dedicada, fazendo alguma coisa para ela. E quando vocês fazem para ela, vocês estão me honrando como pastor. Amém? Ela passou essa semana ansiosa. Por quê? Ela queria, como uma criança, que o dia chegasse logo. Então, ela queria saber se tinha surpresa ou se não tinha. E eu não podia falar, não é? Eu me reservava ao direito de falar só no tribunal. Mas, enfim, eu quero agradecer muito a todos vocês que de alguma forma colaboraram. Os jovens e adolescentes fizeram danças, mulheres, né? Foi um negócio, né? Pois é, eu quero ver para mim os homens também fazer dança. É brincadeira, viu? Outra coisa, eu quero agradecer muito a Suelen que fez o bolo no pote. Quero agradecer a Gláucia que fez os docinhos. Quero agradecer quem deu o bolo. Eu não sei quem foi que deu o bolo, mas alguém deu o bolo. Então eu quero dizer que eu estou muito grato. Eu quero agradecer a todos vocês que de certa forma
fizeram um agrado, né? Você sabe como é que é, né? É um ritual. Ela chega em casa e ela quer que eu veja tudo. E homem tem muita paciência para essas coisas, né? Olha só essa correntinha. Olha só essa correntona. Olha só esse vestidinho. Ela está aí, é? Você está ouvindo, é? Vai. Viu? Você quer falar alguma coisa? Quer agradecer? Quer pedir mais presente? Essa blusa eu ganhei da Soraya. Essa corrente ganhei de não sei quem. Esse brinco ganhei de não sei quem. Essa calça ganhei de não sei quem. Glória a Deus. Boa noite, amados. Estou muito feliz por estar festejando meu aniversário com vocês, igreja, minha família. E realmente eu faço das palavras do pastor as minhas, porque é só gratidão. Gratidão e muita alegria. Gratidão a Deus. Gratidão a todos vocês por tantos mimos, presentes, demonstração de amor, carinho, que só realmente nos cura, que nos abraça, que nos faz amar mais, né? Faz valer a pena servir a um Deus tão maravilhoso através da vida de vocês. Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Hoje eu estou muito feliz. Senti falta de algumas amigas, irmãs, mas eu compreendo, né, a correria do dia a dia, né, os afazeres, mas nós estamos juntas sempre. Todas vocês estão no meu coração, né, e vocês sabem que pode contar comigo sempre, sempre. Os jovens, adolescentes, gente, sem palavras. Sem palavras, eu amo de paixão, amo muito, né? E nós passei assim, vim para o culto das mulheres, jantamos aqui, a macarronada do Monte Charles. Depois eu voltei, fui em casa, me troquei, voltei, fiquei aqui a madrugada firme e forte, né? Fui para Pedra Bela com as meninas, levá-las embora, tomei café com a minha família e tô viva. Deus está dando vitória. E ainda até meia-noite, né? Muita coisa pode acontecer, porque chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Aplauda o Senhor. A Miriam que deu o bolo. Então eu preciso agradecer também a Miriam. Deixa eu ver se ela falou tudo. O teatro, teve teatro, né? Teve cesta de café, sei lá do que, né? Para mim eles dão cesta básica. E aí, como é que tá essa rapaziada aí? Tudo bem, Mateus? O Paulo não veio hoje? Oi? Puxa vida, hein? Paulão tá 10 dias sem beber já, ó, que alegria, né? Aleluia. Deus abençoe vocês. O Robson ali, é o Robson, né? É o Robson. Oi. Oi, cadê Rob ali? Ale! Glória a Deus. Foi ontem ou é hoje? Foi ontem, né? E Robeli tá gravidinha. Ó a cara do David. Meu Deus do céu, preciso trabalhar mais. Preciso mudar os meus preços, tem que dar uma melhorada nessa tabela aí, porque agora você vai ver, meu filho, o que é a graça do enxoval, quartinho, fralda, aleluia. Mas Deus provê tudo, David, fica tranquilo, viu? Estou muito feliz por vocês, viu? Parabéns mesmo, né? Glória a Deus. Eu vi a Bianca. Está ali. Oi, tudo bem? Você é a filhota? Glória a Deus. Muito bem. Amém. Tem alguém visitando a gente hoje desse lado? Primeira vez? Ali, qual o nome de vocês? Diga aí para mim bem alto. Roberto. É a mãe. Como é o nome? Rita. Rita. Seja bem-vinda. Tá bom? Amo vocês.
Quem mais? Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Aleluia, glória a Deus. Claudete sempre sorridente, Toninho, amém. Diga, nós temos motivos, não é, para rir à toa. Aliás, não é à toa, né? Este é o dia que o Senhor nos deu, nos alegremos e nos regozijemos nele, amém? O bebê está dormindo aí? Glória a Deus, amém. Como é o nome? Laura. Olha só, nome forte, Laura. Legal. Muito bem, amados, eu gostaria de ministrar a vocês, antes da pregação principal, uma palavra rápida para libertar você e liberar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, amém? Não existe bênção de Deus sem antes haver libertação. Então, que esta palavra possa falar no teu coração. Eu quero falar rapidamente sobre segredos para prosperar. Abra comigo Marcos capítulo 4, versículo 11. Diz assim o texto: e ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Vou repetir: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Obrigado. Terminamos os 21 dias de jejum pela restituição financeira, mas não o propósito. Por isso que eu preciso ministrar a vocês semanalmente, para que a fé seja despertada no coração de vocês, amém? A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então o que nós vamos ministrar aqui, na verdade, não é nada mais e nada menos do que a palavra. Só prospera aquele que se determina a mudar de vida. Diga isso comigo: só prospera aquele que se determina a mudar de vida. Aquele que se revolta no seu espírito e diz: para mim chega. Eu quero viver agora um novo tempo com Deus. Diga comigo amém. Prosperidade bíblica implica em mudança de hábitos, mentalidade, confissão e fé. Repete comigo: hábitos, mentalidade, confissão e fé. Vamos falar um pouco de hábitos. Ser disciplinado, isso é um hábito. Ou seja, nós precisamos nos reeducar, colocar no papel aquilo que já aprendemos, o que nós ganhamos e as despesas fixas e eventuais. Para isso, a necessidade de termos muita disciplina. Eu vou usar o exemplo do Daniel e da Michele aqui. Eles tinham um bloquinho de papel que ficava no carro com uma caneta. Qualquer coisa que eles gastassem, eles marcavam. É verdade isso, Mir? Porque às vezes eu troco os personagens, não é? A história é verídica. Tem um irmão que fala venérica, é verídica. E isso é disciplina, porque a pessoa ela recebe e não sabe nem no que gasta. Então, quando a gente fala, eu preciso mudar de hábito, eu preciso ser disciplinado, eu preciso compreender a importância que é de eu me reeducar e colocar no papel aquilo que eu ganho e aquilo que eu gasto. Aquilo que é gasto, despesa fixa ou eventual. E você precisa estabelecer as prioridades e necessidades. Sem você entender isso, você não vai prosperar. Você vai trocar prioridades por necessidades e necessidades por prioridades. Está pendurado? Não contraia novas dívidas, não faça novas dívidas. Economize em seus desejos e prazeres, porque nós usamos um argumento que diz: mas eu mereço, eu camelo tanto, eu sofro por demais, então eu mereço. Não contraia novas dívidas. Olha,
para a esposa agora e diga para ela assim, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, não provoque a fera, diga assim, não faça novas dívidas. Agora, você vai dizer para o marido também, respeitosamente, não é? E diga assim para ele, não faça novas dívidas. Economize então em seus desejos e prazeres. Pechinche, sabe o que significa isso? Peça desconto. Aprenda a guardar. Aquele lanche, aquela pizza, aquele almoço, aquela janta que você não gastou, separa. Pega aquele dinheiro e guarda. Senão você não vai ver suas economias. Aquela compra que você não fez porque não precisava, guarda. Uma reforma, um conserto ou manutenção pode ser feita por você ou feita por outra pessoa, não gastou, guarda. E no final do mês, você vai ver quanto é que você economizou, quanto é que você guardou. Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou comer um lanche fora, por quê? Se tem comida em casa, então eu vou pensar, vou gastar quanto nesse lanche? Tanto, eu vou guardar. Eu vou mandar lavar o carro fora. Não, mas eu mesmo vou lavar. Quanto que fica para lavar o carro? Tanto, eu vou guardar esse dinheiro. Aí eu vou fazer um conserto, uma manutenção, uma reforma. Eu posso fazer? Se não, eu tenho alguém que pode me auxiliar, ou pode fazer, meu amigo. Então vou pegar esse dinheiro e vou guardar. Então, no final do mês, vocês vão dar uma olhada quanto é que tem lá no cofrinho, quanto é que tem lá no porquinho. Na minha época era porquinho, né? Teve um irmão aqui, ele começou a colocar moeda de R$1 naquela garrafa de água. Amados, ele não sabia o quanto tinha dentro daquela garrafa. Quando ele resolveu contar, ficou impressionado. Então nós precisamos adquirir novos hábitos. Amém? Uma outra coisa, use o carro quando necessário, o combustível está caro. Eu não sei se você sabe disso. Administre sua rota, use o caminho mais curto, evite passear para aliviar a cabeça. Sabe aquele irmão que diz, pastor, eu entro no carro, eu quero andar, até a gasolina acabar, eu quero aliviar a cabeça. Ah, meu amigo, muda de estratégia. Não deixe as luzes acesas. Outro dia eu estava lá na casa do Marcão, né? O Marcão tem esse costume, né? Apaga a luz, não tem ninguém na cozinha, apaga, não tem ninguém na garagem, apaga. Nós não somos ninguém na sala, apaga também. Amém? Torneira aberta. Tem gente que não sabe lavar louça, tem gente que não sabe fazer barba, tem gente que não sabe lavar roupa, gasta muita água, gasta muita eletricidade. E banho então? Porque a mulher, ela entra no banheiro, ela pensa que é spa, esquece da vida e fica cantando e fica dançando. E olha, o banho é para ser rápido por causa da energia, por causa da água, mas não é. Então tudo isso é desperdício e a gente tem que administrar. Não estou falando para você ser sovino, mão de vaca, unha de fome, miserável. Eu estou falando que você tem que administrar. Então isso tudo não pode virar briga na vida de vocês, porque eu já vi irmãos brigando. O pastor estava lá na casa e eles estavam brigando, batia na porta do banheiro, sai! Vou desligar o relógio. E desligava mesmo. Liga aí, eu estou com shampoo na cabeça. Desligava. Então, isso não pode ser motivo de briga. Se houver briga, discussão e contenda, Deus já não está mais no negócio.
Era para ser bênção, agora vai ser maldição na vida de vocês. Tem que ser algo de mútuo acordo, vocês têm que conversar. Amém? Agora, nós precisamos também mudar nossa mentalidade. Pense como alguém bem-sucedido na vida. Por quê? Porque geralmente nós pensamos como derrotados, fracassados, frustrados, decepcionados, desiludidos. Quem pensa como derrotado se enterra na vida, vive reclamando de tudo, está programado para perder e não para ganhar. Ande com quem é como você ou melhor do que você, isso é importante. Ande com quem é igual a você ou melhor do que você. Por quê? Você precisa aprender todos os dias uma lição nova, uma lição que te projeta, que te alavanca, que te impulsiona. Então isso é muito importante, você saber com quem você anda. Você é o reflexo da média das 5 pessoas que mais andam com você. Então você olha para elas e você vai ver que você é a média das 5 pessoas que mais andam com você. Você tem mais dela em você do que você imagina. Agora, reprograme sua mente, como diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar o nosso entendimento. Confissão, outro ponto, mude suas palavras. Quando suas palavras mudam, a sua vida muda. As suas declarações te governam. Você é aquilo que fala. Cuidado com as tuas palavras. Provérbios 18, 21 diz que há morte e vida na nossa boca. Muito cuidado. Fé. Prosperidade é bênção de Deus. Fé não é apenas crer, mas praticar princípios. Diga isso comigo. Prosperidade é bênção de Deus. Fé não é apenas crer, mas praticar princípios. E eu quero dar só 5 princípios para a gente encerrar. Primeiro, só colhe quem planta. Diga comigo, só colhe quem planta. 2, você escolhe o tamanho da sua colheita. Diga isso. Você escolhe o tamanho da sua colheita, ou eu escolho o tamanho da minha colheita. 3, quem planta hoje se prepara para a bênção de amanhã. Se você não está colhendo nada, é porque você deixou de plantar. Então vamos lá, vamos repetir. Se eu planto hoje, vamos lá? Se eu planto hoje, me preparo para a bênção de amanhã. Se eu não estou colhendo nada, é porque deixei de plantar. 4, quem não é fiel no que Deus lhe dá para plantar, não tem autoridade para pedir bênção financeira. Vamos lá? Diz assim, fala comigo, se eu não sou fiel no que Deus me deu para plantar, eu não tenho autoridade para pedir bênção financeira. 5 e último, em algum momento da sua vida aqui na terra ou lá no céu, você vai se arrepender por não ter honrado a Deus com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diga aí comigo, se em algum tempo na vida, aqui na terra ou no céu, posso me arrepender por não ter honrado a Deus com os meus bens e as primícias da minha renda. A Bíblia diz assim, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Preste atenção.
Deus está se movendo poderosamente no meio da nossa igreja. Irmãos estão rompendo. E antes de romper, o diabo, ele quer te amedrontar. Ele quer atacar tua fé e te esfriar espiritualmente. Então o segredo para você viver a bênção de Deus na sua vida é persevere. Não desista. Não abra mão da promessa de Deus para a sua vida. Você já recebeu promessa de Deus. Então creia que o milagre de Deus vai se materializar em mais dias ou menos dias, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar daqui a pouco, abençoando vocês por este momento da oferta. Eu gostaria de pedir a você que já aprendeu esta lição e que prioriza Deus na sua vida, que separe o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente e coloque diante do Senhor nesta noite. Se você não é dizimista e não é ofertante, aprenda a dizimar e ofertar. Isso vai trazer uma revolução na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você que deixou de dizimar por qualquer razão ou motivo, eu tenho ministrado para que Deus possa curar as suas finanças e também abençoar muito você. E esses 21 dias que nós fizemos de consagração são 21 dias muito importantes. Amém? Separa em nome de Jesus o teu melhor. O Pix, o nosso Pix, o Pix da igreja já está em tela. Você pode fazer o teu Pix, pode fazer o teu depósito, transferência ou até mesmo entregar na administração nesta semana em nome de Jesus. Diga assim comigo: a minha vida é um milagre. E o dono destes milagres é o Senhor na minha vida. Amém? Faça a prova de Deus neste momento enquanto vamos cantar este cântico. Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus, coração de um vencedor que sangrava em meio à fé. Sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu que negaria o pedido de Deus. Ergueu a voz, Deus proverá. Moria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Moria, ressurreição e salvação, entrega de Deus a provisão, caminho mais alto de Deus em Moria. Vejo o Senhor. Estenda as mãos para cá, diga: Senhor, eu quero regar neste momento as sementes que foram plantadas na tua obra. Esta igreja é terra fértil e nós temos sido desafiados no nosso coração a demonstrar o nosso amor pelo Evangelho, porque a nossa oferta, o nosso dízimo, além de cuidar da sua casa, de manter esta obra, ela leva a palavra de Deus para muito além. E nós queremos, Senhor, te pedir neste momento que a tua graça e favor alcance cada irmão que está aqui nesta noite. Aqueles que não estão e que acompanham pela internet ou pela gravação do culto posteriormente. Nós queremos pedir que a unção da prosperidade
porque a tua palavra fala sobre o dom de adquirir riquezas. Que em nome de Jesus, a tua bênção seja sobre cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite e aqueles que estão acompanhando pela internet. Que a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo caia por terra, toda malignidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir a tua bênção para estes nossos amigos e irmãos, ainda moradores de rua, mas que em breve o Senhor vai mudar a sorte deles, e eles vão viver uma vida liberta, curada, abençoada, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na tua bênção sobre a vida de todos nós, daqueles que estão à procura de um emprego, de uma colocação, de uma oportunidade, daqueles que precisam de uma promoção, de um aumento salarial, do seu reconhecimento de trabalho na carteira, no contrato de trabalho. Eu quero pedir, Senhor, pelos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, os profissionais liberais. Abençoe, Pai, cada irmão aqui nesta noite. Nós oramos e jejuamos durante 21 dias, crendo, Senhor, no teu propósito, e cremos, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, mão de autoridade, para o céu, e diga assim: eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra não falha, não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual o Senhor determinou. E eu creio, Senhor, na minha bênção em todas as áreas da minha vida, inclusive financeira, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A Edil, vereadora Pocaia, está por aí, né? Venha cá, minha querida, dá uma saudação rápida, por favor. Microfone. Tudo bem, minha amada? Tudo bem, rapaz? Deixa eu chegar teu microfone aqui. Obrigado. Menina esperta, viu? Vou promover você. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos, amém? Que coisa boa estarmos aqui adorando a Deus, ouvindo um pouquinho sobre como administrar melhor a nossa casa, melhor a nossa vida. E sabemos que quando nós aprendemos a luz da palavra, tudo vai muito bem nas nossas vidas. Louvo a Deus. Falei, pastor, me pegou de surpresa, estou com a perna trêmula aqui, hein? Eu saí do meu culto, nosso culto termina mais cedo agora, e eu falei, eu vou correr lá para tomar posse da minha vitória. Pastor, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, obrigado pelas suas orações, obrigado pelo apoio que o Senhor tem dado a cada um de nós, orando e pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos cubra com o seu sangue precioso. Eu estou muito feliz nessa noite, e para mim é uma grande honra sempre estar aqui, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Que os irmãos possam orar por nós, possa orar ali pelo nosso legislativo, possa orar pela minha vida em particular, para que o Senhor cumpra todas as suas promessas na minha vida. Eu queria deixar um versículo para os irmãos não precisam nem abrir, está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenha firme a confissão da tua esperança, porque fiel foi quem te fez a promessa. Há uma promessa de Deus na minha e na sua vida, há uma promessa de Deus para conosco, e se nós entendermos a promessa, se nós ficarmos no propósito, nós tomaremos posse dessa vitória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. A vereadora Pocaia tem feito um trabalho muito dinâmico aqui na nossa cidade. Eu gostaria de orar por ela, e orando por ela, nós vamos orar pela nossa cidade, pelos nossos vereadores, pelo nosso prefeito, vice, enfim, amém? Pai querido, que a tua bênção recaia sobre esta mulher de Deus, que representa o teu nome nesta cidade, naquela casa de leis.
em nome de Jesus, que a tua graça possa alcançá-la com sabedoria, discernimento, estratégia, direção, autoridade e fé, para que o Senhor possa abençoar aquele lugar, e abençoar também, Senhor, a nossa prefeitura, o nosso prefeito, vice, seus assessores, enfim, a tua palavra nos manda orar por aqueles que estão em autoridade sobre nós, e queremos pedir a tua bênção sobre esta cidade tão querida e amada, onde o Senhor nos colocou para viver e morar, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Vou promover você. Muito esperta essa menina aqui. Puxou a Fia. A Fia é a mãe dela. Amados, agora nós vamos entrar na palavra principal. Domingo é dia de celebração para a Igreja de Cristo na Terra. É um dia que nós reservamos para entregar a Ele o reconhecimento do seu senhorio em nossas vidas. Entregamos a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E hoje nós temos uma palavra especial, uma palavra de instrução para a igreja, uma palavra que vai trazer liberdade aos cativos, porque só podemos celebrar, só podemos louvar, só podemos adorar quando realmente estamos livres. E por incrível que pareça, há coisas na sua vida que você pensa que é natural, mas na verdade é espiritual e traz um peso sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, seu lar, sua família, seu trabalho, sobre sua existência. Hoje nós vamos falar a respeito de espíritos que agem dentro da igreja. Diga comigo, espíritos que agem dentro da igreja. Pode deixar por um tempo, só está no telão aqui, né? Em casa pode projetar e depois tira um pouquinho. Costumamos falar no nosso evangeliquez que somente Deus, através do seu Espírito Santo, habita e opera no meio da sua igreja. Amados, existem duas verdades na Bíblia, uma é a posicional, outra experimental. Então nós precisamos entender em qual das verdades nós estamos fundamentando, construindo, edificando a nossa vida. Eu gostaria de ministrar um pouco sobre o assunto, isso vai trazer uma certa clareza na sua mente. Obrigado. Antes de falar da força espiritual que luta contra a igreja, eu preciso reforçar que sua intimidade com Deus é o segredo de toda a sua vitória. Obviamente que eu estou falando de oração, porque não existe intimidade com Deus sem você ter uma vida de oração. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. Se o diabo destruir a sua vida de oração, não precisa fazer mais nada. Por quê? Você faz o resto. Vou repetir porque isso é muito forte. Se o diabo destruir a sua vida de oração, não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque você faz o resto. Quando você pensar na igreja que Deus te plantou, pense a partir de hoje: como minha igreja seria se eu fosse diferente?
Deus pode abençoar minha vida como estou espiritualmente. Minha igreja pode crescer se depender de mim. Minha igreja pode ser próspera e abençoada pelo valor da oferta que eu entrego mensalmente na igreja. Minha igreja pode contar com minhas orações e o meu jejum. Minha igreja pode confiar a mim o cuidado dos necessitados, pobres, viúvas, doentes e órfãos. Minha igreja vai ser missionária e evangelizadora se depender do meu amor pelos não crentes. Amados, são algumas perguntas que de certa forma nos instigam a pensar. E quando nós olhamos para dentro de nós, verificamos algo triste, porque muitas vezes nós só temos o rótulo, a aparência, o simulacro, a capa, a aparência de convertidos, quando na verdade somos religiosos. Então nós não podemos viver de aparência, nós temos que ter essência. E é por isso que nós estamos aqui. E para que haja cura e libertação, precisa haver confronto. E a grande questão é: até onde você aceita ser confrontado por Deus e pela sua palavra? Porque hoje o evangelho ele está muito light, está muito diet, e não se pode mais pregar tudo, e não se pode mais falar daquilo que é tão claro na Bíblia Sagrada como palavra e vontade de Deus. Uma perseguição já começou a ser desencadeada em muitos países do mundo. E no Brasil nós tivemos alguns lampejos de perseguição, de injustiça, onde até mesmo a própria Constituição ela não foi observada. Vivemos num país abençoado, onde temos o nosso sistema de governo democrático. Nós temos uma nação laica, mas por outro lado, respeitamos a fé e a crença de todos, assim como queremos que a nossa fé e a nossa crença seja respeitada. Mas o que vemos nos últimos dias é uma perseguição que não é mais silenciosa, é gritante, é explícita, para calar a igreja de Cristo na terra. Nós temos uma nação onde as igrejas são fechadas, as cruzes que representam o cristianismo são tiradas das torres quebradas, crentes são presos, condenados à morte, quando não prisão perpétua. Nós vemos neste país a perseguição contra aqueles que são crentes. Não pode andar com a Bíblia na mão, não podem ir livremente para uma igreja. Existem as igrejas oficiais daquele país, elas são monitoradas pelo serviço de inteligência. Se você deixar uma Bíblia no seu quarto de hotel, ou se você for apanhado com uma Bíblia, você vai preso, você é detido, futuro incerto, ou prisão perpétua ou sentença de morte. Lá as pessoas são incentivadas a delatar o seu vizinho,
o seu amigo, o seu conhecido, o seu colega, o seu companheiro de trabalho, se ele for cristão. Porque os cristãos estão tendo seus benefícios cortados. Lá, um lugar comunista. Lá, um lugar onde Deus não tem lugar. Mas é o lugar onde a igreja mais tem crescido no mundo, por conta da igreja subterrânea, de um povo destemido, corajoso, audacioso, valente, que não teme perder a sua própria vida. Enquanto nós abrimos mão do evangelho por coisas tão pequenas, absurdas, besteiras. Isso também está acontecendo na Europa. Muitas igrejas estão se fechando, virando pub, virando casa noturna, virando boate, virando museu. Lugares que foram tão representativos na época do avivamento, hoje não representa mais absolutamente nada, não passa de uma história do passado. E a igreja tem sofrido naquele lugar, onde a maior parte das pessoas se declaram não cristãs. E hoje é moda dizer que é satanista, dizer que adora demônios e que servem os poderes das trevas. Hoje querem nos calar. Não podemos mais pregar sobre determinados assuntos, não podemos mais fazer uma libertação nos moldes de antigamente. Temos que tomar cuidado para não sermos multados, para não sermos condenados, para não sermos processados. Hoje querem banir da Bíblia textos que eles não concordam, textos que expressam a verdade absoluta de Deus. Eles querem banir da Bíblia por conta do politicamente correto. Então hoje você já não pode mais pregar de uma forma tão livre como era antigamente. Hoje, se alguém prega na rua, na praça, em algum lugar, logo esta pessoa, ela é denunciada, ela é presa, ela é advertida. Então nós estamos entrando num tempo, igreja, onde o evangelho, ele não pode perder o seu poder, a sua força, porque este poder e esta força está exatamente na proclamação da verdade do reino de Deus. Isso vai contra tudo aquilo que é humano, e tudo aquilo que é espiritual, e tudo aquilo que é maligno. É agora que nós precisamos entrar. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Eu estou usando a linguagem de hoje. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. A outra tradução diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Esse texto fala de uma falsa segurança religiosa, porque enganoso é o coração do homem. E esse texto se trata de uma exortação. Faço uma pergunta para você: você está de pé ou você está caído? O diabo não derruba ninguém que já está caído. Quem não ora, diga comigo, já está caído. Eu vou fazer a primeira parte da fala e vocês concluem, tá bem? Assim vocês me ajudam e reforçamos a fixação daquilo que está sendo ensinado. Quem não ora, quem não jejua, quem não lê a Bíblia, quem falta nos cultos da sua igreja, quem não dizima e oferta,
Quem não serve, quem não desenvolve seu ministério. Vocês viram que nós começamos no pique, com tudo. Daqui a pouco a gente começa a pensar e falar: não, eu não posso criar provas contra mim mesmo. E eu vou repetir então, porque isso é muito sério. E a gente não pode ser confrontado hoje dentro da igreja. É como um filho que quer ser rebelde dentro da casa dos pais. Os pais querem o melhor para os filhos. Deus quer o melhor para vocês. E se vocês forem rebeldes, se vocês tiverem um coração de dura serviço, se vocês forem desobedientes, vocês não vão ser abençoados. Agora, o principal, amados, não é ser abençoado. O principal é o céu. O principal é a salvação. O principal é o porvir. É o nosso futuro com Deus. É por isso que nós estamos aqui. Bênção é consequência. E você vai entender que ter ou não ter é uma consequência. O mais importante é você ser. Então eu creio na minha salvação. Diga isso comigo: eu creio na minha salvação. Amém? Não pode ser eu tenho salvação, é eu estou salvo. Amém? Então quem não ora já está caído. Quem não jejua já está caído. Quem não lê a Bíblia já está caído. Quem falta nos cultos da sua igreja já está caído. Quem não dizima e oferta já está caído. Quem não serve já está caído. Quem não desenvolve o seu ministério já está caído. Você pensa estar de pé, quando na verdade está caído. E aquele que está caído é porque ele foi derrotado pelo inferno. Você não imagina a concentração de demônios que tem um objetivo específico na vida do crente para não deixá-lo orar, jejuar, ler a Bíblia, ir à igreja, nos cultos, entregar sua contribuição, servir e desenvolver o seu ministério. Amados, quando o diabo percebe que não conseguiu impedir você de ser igreja, agora ele vai fazer de tudo para impedir você de viver debaixo da bênção do Senhor. Porque orar traz bênção, jejuar traz bênção, ler a Bíblia traz bênção, vir à igreja traz bênçãos, contribuir traz bênção, servir traz bênçãos e desenvolver o seu ministério traz bênçãos. Então o diabo ele faz de tudo para você ser apenas um espectador, um ouvinte. E Tiago 1:22 diz para você não ser apenas ouvinte, mas praticante. Você não pode ser um coadjuvante. Você tem que entender que o teu papel é principal no enredo da sua vida. Existem forças do mal que sabem o poder das práticas espirituais ou da prática da obediência. É isso que diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por exemplo, quantos de nós, nesta noite, conhecemos este versículo decórico: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas essa verdade não libertou você para ter uma vida regular de oração, para fazer um jejum semanal, para você ter a sua leitura bíblica diária, para você não faltar nos cultos, para você servir a Deus e os seus irmãos, e para você desenvolver o seu ministério. Então esta verdade precisa alcançar você para libertar você, porque caso contrário, você não vai compreender o propósito de Deus
para a sua vida. E quando você teima em andar fazendo aquilo que você acha que é o certo, negligenciando o propósito de Deus, você não vai ser abençoado. Você sabia que tem assunto que incomoda? Não você, mas o espírito que está agindo na sua vida. Não estou falando de possessão, estou falando de influência, que pode acontecer de fora para dentro, e não de dentro para fora. Que voz você anda ouvindo? Sua opinião muitas vezes não é sua. Quem te influenciou? Quem te inspirou? Quem te convenceu? Da onde vieram aqueles pensamentos contrários? O nome disso é tentação. Nós somos tentados a pensar e sentir, e muitas vezes em desacordo com a palavra. Primeiro então você é tentado. Primeiro vem a tentação e depois vem o pecado. Quando você concebe, quando você aceita. Me lembro de uma ilustração que diz que você não pode impedir o passarinho de pousar na sua cabeça. O pensamento vem, mas a Bíblia diz que você precisa rejeitar todos os pensamentos contrários a Jesus Cristo. Rejeita todos os pensamentos contrários. E você pode impedi-lo de fazer ninho. O pensamento vem, o passarinho pode pousar, mas fazer ninho ele não pode fazer na sua cabeça. Toma cuidado, porque o diabo muitas vezes quer fazer ninho na sua cabeça. Se lembram de Eva no jardim? A ordem expressa de Deus foi: não coma do fruto. Ela não deveria nem passar perto daquele lugar, muito menos ficar amiga da serpente. E viu Eva que a árvore era bela e o seu fruto desejável para dar entendimento. Que voz Eva ouviu? A opinião não era mais dela, a opinião agora era da serpente. Eva foi influenciada e inspirada a ter pensamentos contrários. Acontece neste momento uma briga interior entre a carne e o espírito. Um lado quer obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor, mas a outra quer resistir e conhecer o prazer do pecado. Não gosto, pastor, que fale deste assunto específico. Por quê? Porque vai trazer libertação e cura para a igreja. O diabo não quer pessoas livres dentro da igreja. Vou repetir, o diabo não quer pessoas livres dentro da igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Você não gosta, ou o diabo não gosta? Quando se prega sobre adultério, o adúltero fica incomodado, fica ofendido. Quem está liberto não se ofende, não se incomoda, não se aborrece. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, diz o Senhor. Eu fui pregar numa igreja certa vez, em São Paulo, e o pastor deu um jeitinho para falar comigo antes da palavra. E ele me deu uma recomendação. Ele disse: pastor, tem um pedido para te fazer. Eu tenho aqui na igreja um empresário muito rico,
e ele é o maior dizimista que nós temos na igreja. Eu quero fazer um pedido ao Senhor. Humildemente eu quero te pedir: não pregue sobre adultério, porque este empresário está no adultério, e se ele se sentir ofendido, se ele se sentir incomodado, se ele se sentir aborrecido, ele vai embora da igreja. E sem a oferta dele, eu não sei como é que nós podemos sobreviver. Eu disse para o pastor: pastor, foi bom o senhor me falar sobre isso, porque agora eu vou mudar a pregação, eu vou pregar só sobre adultério. Ele falou: não faz isso, pastor, pelo amor de Deus. Aí eu disse: meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não subir no altar da igreja, eu não posso pregar, eu não posso ministrar. Imagina só o absurdo. Então, bem-aventurado aqueles que não se escandalizam de mim, diz o Senhor. Quando se prega sobre pornografia, o pornográfico fica incomodado, ele fica ofendido, ele fica aborrecido. Quem está liberto não se incomoda, não se ofende, não se aborrece. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Porque sempre a conversa é essa: alguém falou alguma coisa, o pastor está sabendo de alguma coisa, o pastor está falando para me agredir ou para me confrontar. Não, a palavra é pregada do altar para curar você, para libertar você, para santificar a sua vida. Eu não posso estar no altar fazendo ataques pessoais a ninguém. Nós precisamos entender que nós somos uma igreja, nós não somos um clube. Nós não somos uma agremiação, nós não somos uma fraternidade. Deus precisa nos chocar, Deus precisa tratar conosco, Deus precisa falar ao nosso coração, porque Ele é um Deus puro, é um Deus santo. E se nós formos puros e santos, nós vamos ouvir a sua voz, e o diabo não vai nos calar, não vai nos enganar. Quando se fala, se prega sobre fofoca, o fofoqueiro fica incomodado, ele se ofende. Quem está liberto não se incomoda, não se ofende, não se aborrece. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, diz o Senhor. Uma irmã falou comigo dia desses, e eu disse: irmã, isso é fofoca. Ela disse: não é, pastor, eu estou falando a verdade, e quem fala a verdade não merece castigo. Eu falei: muito bem, vamos mudar de posição. Se a irmã estivesse vivendo isso, você gostaria que a irmã futriqueira da igreja estivesse falando para todo mundo? Ele ia dizer: não, é claro que não, né, pastor? Por quê? Se fosse com ela, mas como era com outra pessoa, tudo bem. E algumas pessoas se travestem de crentes e se fazem de espirituais. Não, eu só estou falando para você orar. Mentira, é fofoca. Quando se prega sobre dinheiro, o avarento fica incomodado. Quem está liberto não fica incomodado, nem se ofende, nem se aborrece. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam de mim. Pastor, acho que o senhor está falando muito de dinheiro. Foi o que um irmão falou para mim. Eu disse: se os irmãos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, eu não precisava falar. Se não fossem avarentos, abençoariam o reino de Deus. Então logo esta palavra não é para você que dizima, oferta, semeia, ama a Deus e honra a obra de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos ofendidos, aborrecidos, chateados. Por quê?
por conta deste espírito, e é um demônio, que age na igreja de avareza. Mas antes do diabo tocar na igreja, ele toca primeiro em você. Porque você sozinho não representa a igreja. Você sozinho não representa o corpo de Cristo. Juntos nós somos a igreja. Juntos nós somos o templo. Amém? Mas antes de tocar na igreja, ele toca primeiro em você. O diabo não quer pessoas livres dentro da igreja. Então diga assim comigo: eu não sei qual área eu estou sendo influenciado na minha vida, mas a partir de hoje eu declaro que estou livre em nome de Jesus. Quando existe perturbação na mente, quando você se incomoda, se ofende, se aborrece, se escandaliza com algum assunto, o reino de Deus perde com isso. Você retarda a obra de Deus aqui na terra. O problema não está na igreja e nem naquilo que é pregado. O problema, preste atenção, e isso não pode ser mais problema a partir de hoje para você. A questão é que o Espírito Santo de Deus quer te curar e te libertar. Por isso desta briga interior, por isso destes pensamentos. Mas o espírito de engano, ele fica te incomodando, te deixa chateado, revoltado, incomodado com a pregação da palavra. E em muitos casos vocês marcam os pregadores. Nós recebemos irmãos de outros ministérios, e quantas reclamações vocês trazem de outras igrejas. Aí nós confrontamos vocês e dizemos: Deus quer te curar, Deus quer te sarar. Vai haver momentos de confronto aqui, e na hora de você ser curado, sarado e liberto, se você não disser para o Espírito Santo: eu aceito ser curado, ser sarado, ser tratado, você nunca vai mudar. Eu me lembro de alguns assuntos que mexiam comigo, que me expunham, que me confrontavam, e eu também precisei compreender essa verdade. Chegou uma hora na minha vida que eu disse: ou eu sou de Deus ou eu não sou. Houve momentos na minha vida, irmãos, que eu orava e falava com Deus, dizia: Deus, se for para eu pecar de novo, eu quero que o Senhor me mate. Graças a Deus Ele não ouviu minha oração. Você não precisa orar assim, mas há necessidade de posicionamento. Chega uma hora que você tem que entender que ser igreja não é enfeitar a igreja, não é fazer número na igreja. Por exemplo, nós queremos ganhar Bragança para Jesus juntamente com outras igrejas co-irmãs. Nós queremos envolver um papel relevante na história do Evangelho nessa cidade. Mas se nós não formos cheios do Espírito Santo, cheios da unção do alto, nada vai acontecer. Por quê? Porque ainda estamos presos em coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão banais. E nós precisamos crescer a ponto de você dizer assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. É verdade, Senhor, eu sou assim mesmo. Se lembra, você sabia que no Velho Testamento, antes de se batizar, a pessoa tinha que declarar o pecado dela. Por exemplo, ele ia se batizar, ele dizia assim: eu sou um adúltero. Está arrependido? Aí é batizado. Era o batismo do arrependimento. Eu sou ladrão, eu sou cobrador de impostos. Está arrependido? Então é batizado. Eu sou promíscuo, depravado, pervertido, defraudador, abusador. Está arrependido? Estou. Então, se batizado. Imagina só que este critério nós não aplicamos mais nos dias de hoje. Mas e se fosse critério bíblico para a gente descer as águas? Ou para a gente cear? Imagina? Imagina se o teu irmão pudesse, por um instante, saber o que se passa na tua mente.
O que você pensou durante esse dia? O que você desejou? O que você quis? As coisas mais íntimas, mais secretas, mais pessoais. Amados, nós precisamos nos arrepender, porque a igreja está sendo representada por nós. Viu os pecadores, muitas vezes sem desejo de arrependimento, de mudança e de transformação. Quando te incomoda, é porque falta revelação, falta entendimento, falta esclarecimento da vontade de Deus para a sua vida. Você tem duas alternativas: ou você vai ouvir a Deus, ou você vai ouvir o diabo. E sabe quais são as igrejas que crescem? São aquelas igrejas onde você diz assim: eu era assim, e eu agora sou assim. O Senhor mudou minha vida, o Senhor me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje você tem vergonha de dizer alguma coisa. Sabe por quê? Porque na verdade você não abandonou aquele pecado. Ainda é um pecado secreto, oculto e de estimação. Amados, a verdade é que nós somos uma vergonha para Deus. No emprego ninguém sabe que você é crente. Você não pode falar que é crente de verdade. Você conta piada suja, imunda, porca. Você fica lá paquerando a secretária, paquerando quem trabalha do teu lado. Fica lá fazendo agrado, cortejando uma outra mulher. A mulher fica aceitando os elogios de um outro homem. Irmãos, está na hora da gente ser crente de verdade, chegar aqui e falar: Deus, eu cresci essa semana, eu mudei essa semana, eu estou melhor essa semana, agora eu estou entendendo, não estou aceitando mais esses demônios falar na minha cabeça, na minha mente, não quero mais que me influencie, eu quero agora andar na revelação, no entendimento, no esclarecimento do teu Espírito Santo. Quando você ouve o diabo, é porque está caído. Quem caiu é porque não tinha raízes profundas, se achava muito espiritual, mas a sua estrutura de orgulho, que era muito grande, pensa que sabe o que não sabe. Se soubesse, praticava sem murmurar. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração, inclusive cultuar a Deus. Diga amém. Eu vou aqui enumerar alguns espíritos de engano, de mentira, e eu gostaria que você prestasse muita atenção. O número 1 é o espírito de engano. Ele continua, você continua o mesmo que era no mundo. Na verdade, você não teve mudança real de vida. Está entendendo? O espírito de engano está aqui. Batizou, desceu as águas, ceia, dizima, oferta, até serve, até às vezes é um diácono, um obreiro, um líder, mas não teve mudança real de vida. Continua o mesmo que era lá fora no mundo. 2, espírito de ciúme. Vai na casa do fulano, mas não vem na minha. Toma café lá, mas não toma aqui. Almoça lá, mas não almoça aqui. Come pizza com fulano, ciclano, beltrano, comigo não come. Claro que eu como, irmão, é só pagar a conta. Convida eu depois do culto. Você vai ver como essa mensagem é espiritual. Mas a pessoa, ela tem ciúme de paternidade, porque o pai tem que cuidar de outros filhos. Amados, essa igreja tem que ser uma casa de paternidade. Quando o diabo falar no teu coração que você foi abandonado, você vai pensar assim: na verdade eu não fui abandonado. O pastor está sendo pai de um dos filhos que precisam mais do que eu. Amém? Além
da ciumeira que é corriqueira dos irmãos. Vocês não percebem, mas quando entra uma mulher na igreja, outra mulher, ela escaneia a outra assim, ó. É rapidinho. Ela já sabe, o cabelo está degradê, tem uma ponta sobrando, esse penteado não ficou bom, essa maquiagem não combinou, esse adereço aí não aparece, essa roupa não combina, esse sapato não tem nada a ver com o estilo dela. Na verdade, não tem a ver com o teu estilo. Às vezes tem que ver com o estilo da irmã. Deixa ela ser feliz. Desde quando virou crítica de moda? Mas tem ciumeira. Ô irmão, troquei de carro. Trocou? Que carro você pegou? Vai pagar quanto? E aí, foi bom negócio? Você vê que o irmão, ele trava os dentes, ele não sorri. A Bíblia manda você se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então nós precisamos nos converter em nome de Jesus, amém? Disputa, concorrência, competição, eu faço melhor, o que essa pessoa está fazendo está tudo errado. Não é assim. Ela mede força, aí a vida dela é um cabo de guerra. Isso na igreja, isso na empresa, isso nos estudos, na escola, no curso técnico, na faculdade. Se faz de vítima. Ninguém cuida de mim, ninguém me visita, ninguém me ajuda. No começo vão cuidar bem de você, mas depois vão te abandonar. Olha que sentença maligna. Ao invés de você dizer assim, você nunca vai se sentir abandonado, porque eu estou aqui em nome do nosso pastor e da nossa igreja, cuidando de você. Então quando eu estiver aqui, me recebe com honra de profeta, porque eu estou representando o nosso pastor, em nome de Jesus, amém? Prostituição, a pessoa continua na promiscuidade, perversão, depravação, defraudação, abuso, preso pela pornografia e outras práticas. Amados, isso traz impureza no meio da igreja. E há quem diga que esse demônio que age na área do sexo é um dos últimos demônios a sair da vida da gente. É uma luta, irmãos, mas é possível você ter uma vida consagrada ao Senhor. Diga amém. Quantos estão presos por este espírito dentro da igreja? Quantos estão no altar? Quantos estão servindo? Quantos estão na liderança? O inferno traz o que há de mais sujo para dentro da igreja. Aí a gente chega aqui, a gente faz o quê? Deus me perdoa. Pronto, eu estou legal para poder cantar, tocar, pregar, ensinar, ministrar, dançar, servir. Amados, não é assim que funciona. Se você não está liberto há 3 meses, desde a última prática, é sinal que ainda você é escravo nesta área. Preguiça, não busca mais as coisas de Deus, é indolente, preguiçoso. Inconstância, começa e para no meio do caminho. Indisciplina, vida bagunçada. Antissocial, não se relaciona com ninguém porque não confia em ninguém. Amargurado, não quer ser curado. Tive um atendimento dia desse, o irmão é um poço de amargura. Eu falei, irmão, a verdade é que você não quer ser curado, você quer ser amargo, azedado, curtido, estragado. Deixa a beleza de Cristo curar você, irmão, para você transportar amor, perdão e abençoar a vida de outras pessoas. Contenda, briga, discórdia, desentendimento. Tem irmão, tem irmã que misericórdia, gosta de aprontar. Teve um irmão aí que ele falou, gosta de futucar, pastor. É cutucar, né? Gosta de futucar, mas é um espírito. O lugar tem que ser um pedacinho do céu, lugar de paz. Daqui a pouco estão numa guerra,
Um quer matar o outro. Vamos separar, vamos divorciar, vamos dividir tudo. Eu não quero mais conviver com você, não vou mais com a tua cara. Não te amo. Não sinto mais nada por você. Tá tudo bem, daqui a pouco vira tudo de ponta cabeça. Falso irmão, fala de carnalidade. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Paulo falando que uma das piores privações que ele sofreu no ministério dele foi conviver com falsos irmãos. Olha o que diz ali, ó. Põe lá embaixo, ó. Então depois vocês vão ver a lista, que é muito grande. Aí é só um versículo. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Sabe onde, amados? Dentro da igreja. Espírito de desonra ataca geralmente a liderança. E essa desonra, ela se manifesta através de comentários paralelos, onde a pessoa discorda de tudo ou quase tudo. O Espírito Santo prega, o diabo desprega. Ataca a honra, a credibilidade e a imagem. Este espírito de desonra traz frieza espiritual e rouba a fé. Fraco e confuso, acaba tirando a pessoa da igreja e leva ela para um outro lugar. Você sabia que não é crescimento real quando uma pessoa muda de igreja? Crescimento real é quando uma pessoa se converte, entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. E ela se batiza naquela igreja, e ela passa a fazer parte daquela igreja. Então nós devemos olhar para a nossa igreja e ver quantas pessoas nós ganhamos. Cerca de 70% da nossa igreja são pessoas que evangelizamos e alcançamos através do evangelho. Agora, você olha para algumas igrejas e você vai ver que a maior parte das pessoas que estão dentro daquela igreja foram tiradas ou saíram de outras igrejas. E não se trata apenas de uma questão ética, mas espiritual. Não podemos abrir a porta para toda sorte de espíritos. Muitas vezes o que existe não é igreja, mas um monte de rebeldes que não aceitam ser curados, sarados, tratados e libertos. Crie raízes onde você está. Não seja mais separado ou soprado como folha seca pelo vento, levado de um lado para o outro. E por último, a manipulação. Uma conversa torta, se reúne com o espírito errado, são movidos pela mentira e pelo engano, foram feridos e não perdoaram, estão dentro da igreja, mas contaminam os outros, azedam, estragam. O manipulador nunca sai sozinho. Antes era a melhor igreja que existia, depois que ele se revolta é a pior igreja que existe. Antes não ligava para ninguém, agora liga para todo mundo. Não mandava mensagem para ninguém, agora manda mensagem para todo mundo. Não visitava ninguém, agora visita todo mundo. Agora é usado pelo diabo como perturbador de Israel. Vamos ficar de pé? Diga comigo assim: Senhor, eu quero neste momento olhar para dentro de mim e tirar o melhor de mim, porque eu preciso de cura, de libertação. Eu quero ser tratado, eu quero participar da geração do avivamento, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser usado nas tuas mãos. E a tua palavra diz: como dois poderão andar juntos, se não há concordância? Então eu quero aqui neste momento abrir mão dos meus achos, das minhas opiniões, de pensamentos contrários. Eu quero aqui te pedir perdão
Se em algum momento da minha vida eu abri minha boca para manifestar algum tipo de sentimento maligno, me perdoa, Senhor, pela dureza do meu coração, porque eu te amo. Eu sei que o Senhor me plantou neste lugar. Eu sei que aqui é o vaso onde o Senhor me plantou. É aqui que eu vou ser adubado, regado, mas também vou ser podado, vou ser cortado, para que eu possa florescer e produzir mais frutos. Deus, eu falei que eu quero, neste momento, liberar o melhor de mim, mas eu agora quero arrancar do meu coração o pior de mim. O Senhor sabe aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando, aonde eu estou tropeçando. Senhor, eu preciso ser diferente, eu preciso ser uma bênção aqui neste lugar. A palavra diz que o pastor deve me pastorear com alegria e não gemendo. Eu quero que o meu pastor tenha alegria em cuidar de mim, de me pastorear. Eu quero que o meu pastor possa me amar, e eu quero amá-lo de coração. Eu quero respeitá-lo, considerá-lo, estimá-lo, considerá-lo e honrá-lo. Eu quero, Senhor, receber esta bênção, a bênção da honra na minha vida. Eu creio que, em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo intentou contra mim, para parar meu chamado, para parar meu ministério, para destruir minha vida espiritual, cai por terra nesta noite, em nome de Jesus. Deus, me faz sensível ao Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, viver o melhor de Ti neste lugar. Senhor, tira da minha mente, tira do meu coração, tira da minha vida, tira da minha casa, tira do meu caminho toda pedra de tropeço. Eu quero, Senhor, ser um contigo. Eu quero, Senhor, representar o Teu Evangelho aqui e fora daqui. Eu quero ser luz para este mundo. Eu quero brilhar intensamente. Eu quero ser luzeiro, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que todo e qualquer espírito maligno que age no meio da igreja não tem mais poder. Diga assim: todo demônio do inferno que quer trazer frieza espiritual e roubar a nossa fé, saia deste lugar, bata em retirada, em nome de Jesus. Diga assim: Espírito Santo de Deus, agora sim, Tu tens liberdade para agir neste lugar, para tocar em nossos corações e para fazer uma obra linda em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amados, não existe adoração, não existe culto, não existe entrega, não existe sacrifício, se nós não entendermos isso. Jesus, antes de ser preso, ele disse: o inimigo deste mundo se aproxima, e eu nada tenho a ver com ele. Nós temos algumas coisas parecidas, e nós queremos mudar em nome de Jesus, amém? Diga: sai daqui mais convertido hoje. Olha para quem está do seu lado. Ou você sai curado, ou você estraga de vez. Amém, Estevão? Ou sai curado, ou estraga. Amados, terça-feira nós teremos audição às 19h30. Então quem canta e quem toca, se você ainda não fez lá o teu cadastro, faça. Cadê a Leisiana? Está ali.
Então, é terça-feira, né? 19h30 aqui na igreja, né? Quem não fez ainda o cadastro, a inscrição, faz, né? Bom, levanta as mãos, antes de irmos embora. Aleluia. Fala do teu amor para Deus, porque esse amor cura. Quando você diz: Deus, tudo que eu quero fazer é te agradar, tudo que eu quero fazer é tocar teu coração, tudo que eu quero fazer, Senhor, é me libertar daquilo que ainda me aprisiona, me acorrenta, me prende, me oprime, me suja, me contamina. Você pode dizer: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, e quando o Senhor me chamou, o Senhor sabia com quem ia tratar. Me perdoa pelas minhas deformidades, pelas minhas tortuosidades, pelas minhas incontinências, pela minha teimosia, por eu ser cabeça dura, teimoso, rebelde. Me perdoa, Deus, por eu ser do jeito que eu sou. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já pensei. Quando eu vejo, eu já estou com o coração entulhado. Me perdoa, Deus. Eu quero que o meu louvor chegue no céu. Eu quero que a minha adoração chegue no céu. Eu quero que a minha oferta seja recebida como oferta agradável a Ti. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que a minha oração seja ouvida. Eu quero, Senhor, que a Tua graça tome conta do meu coração, me traga paz, me traga vida plena, absoluta, completa, feliz. Eu quero sair daqui, Senhor, radiante, porque não sou mais escravo, porque agora eu sou livre, porque agora eu fui perdoado, porque agora eu fui curado, sarado, tratado. Obrigado, Senhor, porque o processo começou hoje. O processo pode ser duradouro, mas eu, Senhor, quero poder Te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, em nome de Jesus. Corre babala bababa rachori andala babala bahastoshi kala bababa hasa. Rera manala bastache queri mini andala bastache andala banasa. O recala manasa shala manasta. Aleluia. Corre balaba shala bastache andala banase. O reque kala manaso shekala manasta. Aleluia, Senhor. Esse é um tempo de cura, amados. É um tempo de cura. Vamos juntos. Hoje, irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Dê as mãos para quem está aí perto de você. De Jesus. Fecha o corredor.
você. No amor do nosso Pai, somos um. Vamos lá, fecha aqui. No amor de Jesus, eu sou. Levanta. Com você. No amor do nosso Pai, somos um. No amor de Jesus. Para encerrar, eu sou com você. No amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Glória a Deus! Uma semana abençoada de vitória para vocês. Vão para casa cheios do Espírito Santo, debaixo de uma unção de bênção e vitória. Abençoe, Senhor, os pedidos de oração, os projetos de vida e os irmãos que estão pedindo oração de casa. Deus abençoe.